Eu, desde cedo, tive uma paixão muito grande pela sala de aula. Sou alguém que começou com 18 anos de idade a ser professor de história. Enquanto professor de história, discutíamos muito a necessidade da construção de um processo democrático em nosso país e algumas pautas, enquanto professor, me levaram à vereança. As questões ligadas ao meio ambiente, as questões ligadas a uma política democrática, as questões ligadas a um Caruaru que dê mais oportunidade de emprego e renda para os seus munícipes. Isso tudo foi alargando as discussões em sala de aula e me levou a uma reflexão de buscar uma política, não só a política enquanto ser humano, enquanto cidadão de Caruaru, mas enquanto também um representante da população caruaruense. Isso me deixa extremamente orgulhoso de poder ter tido a oportunidade que Caruaru me deu de ser seu representante na Câmara de Vereadores da cidade de Caruaru. Me lembro que meu irmão Paulo ficava assistindo minhas aulas desde que eu tinha 8, 9 anos e ele ficava dando notas às aulas que eu dava para o meu irmão gêmeo, que tem o nome também do Paulo. Quero dizer que, enquanto vereador, hoje, eu percebo algo importante que está acontecendo nesse exato momento, não só em Caruaru, bem como em Pernambuco e no Brasil, que é o seguinte: eu tenho consciência de que um vereador ele tem algumas funções importantes. A primeira e maior delas tem a ver com o ato de legislar, isto é, de construir leis. Outro também é o de fiscalizar, de poder ser um órgão de fiscalizar o executivo. Porém, eu vejo que uma outra grande oportunidade que se dá a alguém que tem um mandato é construir pautas. E nós aqui, na municipalidade, nós também colocamos à ordem do dia algumas pautas as quais vejo como muito importantes. No campo da educação, por exemplo, nós destacamos a nossa luta lá na Câmara de Vereadores para que existisse concurso público, e o prefeito Rodrigo Pinheiro colocou já como uma necessidade iminente a construção de concurso público em diversas áreas, inclusive a área da educação. Então, quero dizer que isso não vem por acaso, isso vem da construção de pautas existentes, e o parlamento ele é muito importante nessa construção destas pautas. Então, por exemplo, concurso público, especialmente na educação, mas em outros órgãos, isso foi uma discussão e foi pautado. O governo federal ele coloca também como uma pauta importante agora as questões ambientais. E isso vai nos ajudar e ajudar muito para trazer aqui para Caruaru um diálogo intenso sobre processo de reflorestamento, de arborização da cidade, de repensar a nossa relação com o Rio Ipojuca, a nossa relação com os animais, né? Eu acho que essa legislatura ela tem visto, ela tem observado e tem avançado muito nas relações, e isso não é só de alguém que pauta exclusivamente ou essencialmente essa discussão. São todos nós, vereadores, os 23 vereadores discutem a causa animal com uma seriedade muito maior do que se outrora assim fazia. Vinculado à cultura, Paulo, nós temos buscado uma sensibilidade maior por parte do Poder Executivo em relação a algumas necessidades, como a valorização e muita necessária do artista local, né? Principalmente da construção de uma cultura popular, né? Percebemos que essa cultura popular ela sofreu muito no período da pandemia, né? Mas que agora ela ressurge
com uma força muito grande e precisa ter um olhar sensível por parte do Executivo e também do Legislativo. Eu creio que, além do que disse, de legislar, além de fiscalizar, o vereador ou qualquer político que seja hoje precisa pautar com um olhar singular, com um olhar qualificado e com um olhar profundo as necessidades básicas da sociedade, seja ela caruaruense, pernambucana, seja ela brasileira. Então eu vejo como um momento muito significativo esse que o Brasil, que Pernambuco e que Caruaru vive hoje. E nós não podemos ser míopes em relação a essa grita, a essa necessidade, por exemplo, de discussões sobre o que está na pauta do dia, né? Vinculado ao seguinte, né? Responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Gente, essas duas responsabilidades, elas coadunam uma com a outra. Nós não podemos ter uma responsabilidade fiscal que feche os olhos em relação às necessidades sociais às quais nós vivemos, porque a economia ela é construída por pessoas. O ato de comprar, o ato de vender, o ato de comercializar, o ato de consumir é feito por seres humanos, e esses seres humanos eles precisam ter uma dignidade. Então, as discussões ligadas ao mercado hoje, esse enfrentamento entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social é uma construção que deve estar de fato à ordem do dia, mas para analisar que essa responsabilidade fiscal ela precisa existir, porém, obviamente, analisando os preceitos e as necessidades ligadas ao aspecto social. Onde o país é o país que mais produz proteína no mundo, onde o país produz em grande quantidade agricultura, nós saciamos a fome de vários europeus e não conseguimos saciar a fome de nós mesmos, brasileiros. Bem, essa discussão é uma discussão que tem a ver com o olhar da economia. O olhar da economia, óbvio, ele tem que estar interligado, tem que ter uma interface mundial, mas ela também tem que ter uma interface, uma sensibilidade pontual e específica ligada ao mercado interno. Nós precisamos saber lidar com a dosagem necessária da relação do mercado externo e da relação do mercado interno. Viramos uma página nefasta da história do Brasil e creio que esse virar a página dessa história nefasta, ela possibilite que as pessoas voltem a ter um mínimo de sensibilidade social, um mínimo de responsabilidade fiscal e social que possa trazer qualidade de vida para as pessoas, que possa trazer equilíbrio ambiental melhor para as pessoas. Então fico de fato alegre com esses novos ares democráticos que a própria população escolheu. Nós ganhamos, Paulo, o que eu vejo de importante é que o legislativo ele tem de fato amadurecido muito na cidade de Caruaru, não só Jorge Quintino, mas os seus pares têm observado com um rigor maior a construção de projetos de lei, a construção de requerimentos, a construção de legislações que sejam necessárias para a melhor qualidade de vida do seu povo. Isso é uma representação de que as construções elas devem ser feitas democraticamente e todos os órgãos existentes eles têm que funcionar de forma plena. Hoje o legislativo ele tem uma força muito grande na cidade de Caruaru, exatamente devido a essa maturidade institucional. As instituições de direito elas precisam cada vez mais terem força para que essa força, esse avanço possa representar de fato melhor qualidade de vida
para o nosso povo, que é exatamente esse o objetivo das instituições democráticas.